Fala galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre dinâmica da Terra. Vamos falar um pouquinho agora sobre importantes teorias, né, que buscam explicar todo esse dinamismo terrestre, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre a teoria, né, de um cientista, um renomado cientista chamado Alfred Wegener, ou, né, o Alfred Wegener, né, como alguns gostam de falar aí, alemão, né, Alfred Wegener. Em 1917 ele apresenta uma teoria, a chamada teoria da deriva continental ou teoria da deriva dos continentes, né? O que acontece? Esse entendimento, né, sobre a crosta terrestre, o processo de fraturas, né, em porções dinâmicas com espessuras, densidades, extensões, composição químicas diferentes, isso é algo muito recente. Naquele momento você não tinha esse entendimento, né? A gente começa a perceber que esse conhecimento um pouco mais aprimorado sobre a estrutura da superfície terrestre e também, né, de todo o dinamismo, né, da crosta, começa a partir da observação dos primeiros mapas. Com a expansão marítima, nós temos a criação de mapas, de fato, né? Cada vez mais territórios sendo inseridos dentro daquela lógica, aquela dinâmica, aquela centralidade europeia, mais territórios eram incluídos dentro dos mapas comerciais europeus. E com isso, há um processo, né, de progressiva introdução de porções do espaço geográfico. Obviamente, esses mapas históricos, eles não apresentavam tanta precisão, como os mapas atuais, que contam com alta tecnologia, com sensoriamento remoto, com imagens de satélites, imagens aéreas, com softwares, hardwares, né, específicos para a produção de mapas. Então a gente pode perceber que são mapas, né, com uma certa, né, um certo afastamento da fidelidade atual, mas mapas extremamente importantes. E a visualização desses primeiros mapas a partir do século XVI já começava a dar uma ideia de como era a superfície terrestre, como que era a porção imersa, a porção, né, oceânica e a porção continental da superfície terrestre. E isso vai, de certa forma, estimular alguns, né, cientistas, alguns filósofos, alguns pensadores que vão ter um olhar diferenciado para aqueles mapas. E eles começam a perceber que, de fato, as porções continentais partes dessas porções continentais parecem se encaixar como verdadeiros quebra-cabeças. Então, o grande mérito de Alfred Wegener, né, quando lançou essa teoria em 1917, e essa teoria foi sendo, né, desenvolvida por ele ao longo da década de 20 também do século passado, não foi justamente entender esses possíveis encaixes das porções continentais, porque isso já tinha sido feito por outros, né, pensadores, outros intelectuais, mas foi justamente buscar a comprovação e, de certa forma, né, conseguir comprovar determinados aspectos, né, não ficando restrito apenas a um processo de observação. Tá bom? Então esse é o grande mérito de Alfred Wegener. Então Alfred Wegener, então, ele vai começar a buscar um processo de comprovação, né, da sua teoria. E para isso ele teve um salto muito importante. Ele vai perceber o seguinte: caramba, se os continentes apresentam uma certa proximidade, é muito possível que existam resquícios geológicos, existam resquícios paleológicos, né, que, de certa forma, justifiquem, né, essa teoria. Então vai ser justamente pela descoberta de fósseis, vegetais e mais tarde animais, né, que se encontravam em continentes diferentes, como por exemplo em porções da América do Sul e em porções do continente africano, porções vegetais, cara, que você não encontra mais. Bacana? Animais que não tinham, né, essa possibilidade de atravessar o oceano. Então isso começa a dar validade a essa teoria, que de fato, em um determinado momento da história geológica do planeta, nós tínhamos, né, porções continentais unidas. Porções que não estavam mais unidas naquele momento, tá certo? Então, é a partir dessa observação dos fósseis, somado a observações que já existiam, né, do contorno dos continentes, que Alfred Wegener começa a sustentar a sua teoria, certo? Alfred Wegener, né, ele vai defender que num determinado momento, por volta, né, de 200 milhões de anos atrás, 220 milhões de anos atrás, nós tínhamos apenas um grande continente, um supercontinente, que ele deu o nome de Pangeia. Gente, Pangeia vem do grego, que significa todas as terras juntas, tá?
Existem formas, né, de escrever Pangeia mais aportuguesadas, mas eu gosto sempre de utilizar essa expressão Pangeia, mas vocês podem encontrar em outros materiais, em outros livros, né, até mesmo em questões, Pangeia é escrito de uma forma diferenciada, tá? Diferente dessa que eu coloquei aí para vocês. Deixa eu marcar aqui, ó, para começar a facilitar a vida, tá? Deixa eu só marcar aqui, trocar aqui. Beleza? Então, Pangeia. Então, esse supercontinente vai chegar a um determinado ponto, né, como eu falei para vocês, 200, 220 milhões de anos atrás, que ele vai se fraturar. Então, nós temos, num primeiro momento, né, a formação de um único supercontinente, ou seja, todas as áreas continentais formavam uma única massa, segundo essa teoria de Alfred Wegener, e nós tínhamos apenas um único oceano, né, uma única massa oceânica chamada de Pantalassa. Gente, de fato, né, vamos só fazer um parêntese aqui. Quando a gente fala de porção oceânica, nós temos uma única massa oceânica, porque ela está integrada, ela está ligada. Diferentemente das porções continentais, que elas não estão conectadas, as porções continentais, as porções emersas, tá? Esses nomes de oceanos, como nós conhecemos hoje, Oceano Atlântico, Pacífico, né? Índico, foram nomes criados, né, pelas sociedades como forma de facilitar a localização, o posicionamento, os interesses comerciais, as necessidades de movimentação, de localização, de transportes, né, faz com que nomes sejam criados essa grande massa, né, de água salgada. Tá bom? Mas vamos voltar para cá. Então, Alfred Wegener vai identificar que em determinado momento você tinha apenas um único continente, que ele deu o nome de Pangeia, e um único oceano, que ele deu Pantalassa. Né, que ele deu o nome de Pantalassa. Essa fratura, né, essa fratura inicial, aconteceu por volta ali, né, de 200 milhões de anos atrás, mais ou menos, né? Você tem um processo de fratura em duas grandes partes, uma mais ao norte, outra mais ao sul, pegando, né, as referências dos pontos de localização, tá? De orientação, né? Os pontos cardeais, norte-sul. Essa grande massa ao norte, ele deu o nome de Laurásia, e a porção ao sul, ele deu o nome de Gondwana. Então, nós temos aqui, ó, essa inicial divisão da Pangeia em Laurásia e Gondwana, tá? O que acontece? A Laurásia vai dar origem, né, à América do Norte, à Ásia, né, à Europa, e a parte da Gondwana vai dar origem à América do Sul, à África, à Antártida, à Austrália e à Índia. Aí você fala, Rômulo, como assim a Índia? Então, a Índia fazia parte da Gondwana, segundo, né, a teoria. E essa movimentação, essa deriva continental, levou a Índia, né, se chocar com a Ásia, inclusive levando à formação de uma cadeia montanhosa. Ali que nós temos o Himalaia, né, nós temos ali a região do Himalaia, né, porções do Himalaia. Olha só que interessante, tá bom? Certo? A isso ele deu o nome de deriva continental, ou seja, que os continentes estavam em movimentação. Tá? Mas ele não deu conta de explicar o porquê dessa movimentação. Ele conseguiu, de certa forma, provar da validade, né, da corpo, dar uma robustez na sua teoria a partir da análise dos fósseis, porque somente a análise do contorno dos continentes, de um possível encaixe, isso era muito pouco, né, para justificar uma teoria com essa importância, essa complexidade, certo? Mas ele não deu conta. Então, ele vai pensar que eram os continentes que se movimentavam, né? Muito se falava sobre uma movimentação devido à movimentação oceânica, né? Uma movimentação devido aos movimentos que o planeta faz como movimento de rotação. Então, estava muito relacionado a essa dinâmica, certo? Então, ele não deu conta de explicar isso. Alfred Wegener morre e consigo a sua teoria começa a entrar num certo esquecimento, certo? Mas ela é resgatada com força em 1950, quando estudos sediados principalmente nos Estados Unidos, contando com a participação de universidades, e ao mesmo tempo, né, com alta tecnologia. Lembre-se que a gente já está falando de o ano de 1950, momento da Guerra Fria, desenvolvimento tecnológico, vários, né, segmentos tecnológicos relacionados àquilo que mais tarde vai ser chamado de tecnologias da terceira revolução industrial, já começavam, né, a se tornar realidade. Navios, né, vão passar escaneando, né, o Oceano Atlântico com
sonares, e ali eles começam a perceber que o assoalho marinho ele é todo enrugado, ele é todo disforme. Existem áreas de depressão marinha, áreas de fossas, né, oceânicas. Ao mesmo tempo, eles vão perceber que áreas próximas à região central do Atlântico, né, vão apresentar também temperaturas bem elevadas, né, a presença de montanhas, né, no assoalho marinho, temperaturas muito elevadas, ou seja, é sinal que ali você tem liberação vulcânica. E a partir disso, eles começam a reviver a teoria de 1917 de Alfred Wegener, bacana, somado a outras importantes contribuições. A essa teoria, que vai identificar que a crosta terrestre ela não é contínua. Essa teoria que vai identificar que a crosta terrestre é dividida em porções de tamanhos diferentes, de extensões diferentes, de espessuras diferentes, de formação química diferente, né, que se movimentam, que a gente recebe, né, dá o nome dessas porções de placas tectônicas, certo? Elas estão em dinâmica. Então, na verdade, não são os continentes, né, que se movimentam, mas sim as placas que se movimentam, tá? Então, reparem que as placas, elas também comportam o assoalho marinho e porções continentais. Da mesma forma que existem placas continentais, existem placas oceânicas, mas também existem placas com porções continentais e oceânicas. Porções, né? Algumas muito importantes, a ciência identifica 55, né, placas, 55 porções aí, significativas da fratura da superfície terrestre. 23 delas, né, recebem nomes devido, né, à sua importância aí continental, certo? E ao mesmo tempo que eles vão identificar que a crosta terrestre é fraturada em placas, eles precisavam explicar por que essas placas são dinâmicas, por que elas, né, por que elas se movimentam, né, como que elas se movimentam. Aí a gente vai resgatar as primeiras aulas. O que nós sabemos? Que a Terra é dinâmica. E a dinâmica, né, você tem que levar em consideração como que a Terra se apresenta na sua estrutura interna. Você tem que lembrar da movimentação magmática, você tem que lembrar... Opa, deixa eu só voltar para cá. Cliquei aqui errado, desculpem. Você tem que lembrar das correntes de convecção, certo? Você tem que lembrar de todo o dinamismo que acontece no interior, né? Todo o dinamismo que acontece no interior da Terra, né? Bacana? Então você pode perceber que abaixo da estenosfera nós temos muita dinâmica, né? Muita energia, muito calor, né? Muita movimentação desse material fluido que justifica todo esse dinamismo. Então esses fenômenos que nós chamamos de montanhas, terremotos, né, vulcões, são todos eles relacionados à dinâmica interna da Terra, as correntes de convecção, tá certo? Tranquilo? Então, isso é extremamente importante. Então, a teoria da tectonia das placas, ou teoria da tectônica de placas, tá? Ela vai complementar a teoria de Alfred Wegener, confirmar alguns aspectos, né? Invalidar outros aspectos. Então, de fato, ele vai comprovar que, em um determinado momento geológico, todas as áreas continentais estavam integradas, né? Vai confirmar que, de fato, né, há encaixes muito perfeitos, muito próximos da realidade que comprovam isso, certo? Os fósseis, de fato, são indícios, né, muito importantes para isso, só que eles vão, de certa forma, né, invalidar algumas propostas de Alfred Wegener, como que a movimentação é das placas e não dos continentes, né? Vai dizer que a dinâmica aí tem a ver com a caracterização, né, da estrutura interna do planeta. Bacana? Então nós temos aqui as duas teorias apresentadas, que muitas vezes os alunos têm a falsa ideia que a teoria, né, da tectonia de placas, a teoria do movimento, né, da deriva continental, se refere à mesma teoria. Na verdade, não. Certo? Então, desde a década de 50, com prosseguimento para os estudos dos anos 60, né, a teoria de Alfred Wegener ganhou contornos aí, né, extremamente importantes. Gente, essas imagens aqui deixam mais fácil esse entendimento, né? Então nós temos aqui, a mais ou menos
200, 220, né, milhões de anos atrás, a formação de, a presença de um único supercontinente, né, Pangeia. Tá legal? Bacana? E um único oceano, Pantalácia. Há mais ou menos 200 milhões de anos atrás, então nós temos a primeira fratura, dando origem, né, a um grande bloco ao norte, certo? Então aqui nós temos a Pangeia, um grande bloco, né, continental ao norte, Laurásia, e aqui a Gondwana. Reparem que aqui nós temos, como eu falei para vocês, a porção da América do Norte, da Europa e da Ásia, tá bom? Aqui nós temos, né, o Cone Sul, a parte da América do Sul, a África, né, que vai formar, do ponto de vista geológico atual, o continente chamado Euro-Afroasiático, beleza? Euro-Afroasiático é a classificação geológica desse continente, certo? Aqui nós temos a Índia, certo? Se chocando, nós temos aqui a Austrália, nós temos a Antártida, certo? Reparem, né? Dá um posicionamento aí, por exemplo, na região. Peguem o destaque aqui, na América do Sul e na África, o processo de afastamento. Reparem no processo, né, de choque que vai acontecer com a Índia. Olha aqui, olha aqui, como você consegue perceber. Olha esse afastamento e o início da criação daquilo que a gente vai chamar de Oceano Atlântico, certo? Olha o posicionamento aqui da Antártida. Olha aqui o posicionamento que vai acontecer com a Austrália, certo? Então nós temos essa configuração. De fato, então, várias porções continentais parecem se encaixar. Parecem, né, apresentar esse entendimento de encaixe, certo? Então reparem como a teoria da tectonia de placas, né, veio para confirmar isso. E aqui a imagem, né, do que nós vimos na aula passada, falando justamente sobre o dinamismo terrestre. Aqui nós temos as camadas internas da Terra e aqui no manto acontecem as famosas correntes de convecção, tá? E são justamente as correntes de convecção que justificam o dinamismo tectônico, inclusive a movimentação das placas tectônicas. Tá legal? Certo? Então, formação de cadeias montanhosas, né? Relevos oceânicos, marinhos, né? Pontos quentes da Terra, certo? Que vão dar origem a determinados, até mesmo formação de ilhas, né? A gente vai falar um pouquinho, né, na sequência das aulas sobre a dorsal mesoceânica do Atlântico, sobre o círculo de fogo do Pacífico, áreas vulcânicas, né, regiões de choque de placas, áreas de subducção. Todos esses conceitos e nomenclaturas serão, né, protagonistas das próximas aulas, dos nossos próximos, né, estudos, certo? Então, essas são as teorias da deriva continental e da tectonia de placas, tá bom? Então, isso é importante. Agora vamos falar um pouquinho sobre a teoria da isostasia, né? Isso que refere-se ao movimento isostático. O que acontece? O que nós sabemos hoje? Que aqui nós temos as porções continentais, certo? Nós temos aqui os assoalhos marinhos e nós temos a região de transição, né? Entre a crosta continental e a crosta oceânica. E o desnível, né? O desnível que acontece na transição entre a crosta continental e oceânica nós chamamos de talude, certo? O que acontece? Ao longo, né, do tempo, você pode perceber que essa estrutura geológica ela vai comportar, né, mais sedimentos. Eu acho que fica mais fácil da gente entender quando a gente utiliza o exemplo das calotas polares. O que acontece, né? Essa ilustração, por exemplo, ela está mostrando o processo de movimentação da crosta e a volta ao seu nível original, que é produzido pela diferença de cargas das geleiras. Então, por exemplo, em determinado momento, o que você tem? O maior acúmulo de gelo. No segundo momento, você tem um derretimento, o aumento do nível dos oceanos, né? E, consequentemente, você tem essa movimentação. Então, quando você tem um maior acúmulo de gelo, nós temos um processo de afundamento, e à medida que você tem um derretimento, você tem uma elevação ao nível natural, normal ou, né, mediano dos continentes. A esse movimento, né, nós chamamos de isostasia. Então, nós temos aqui a explicação para isso através da teoria da isostasia, né? A isostasia de placas, certo? Outra situação extremamente importante também que a gente pode fazer essa relação com a física é o seguinte: você pega um barco, né?
um barco de maior porte, ele é muito mais estável que um barco de menor porte, justamente porque a superfície de contato é maior. Tranquilo? Certo? E ao mesmo tempo, quando você pega, né, um navio e ele está carregado, né, com mercadorias, com os containers, aquelas caixas metálicas padronizadas que vieram revolucionar o transporte marítimo, né? Você tem essa relação, tá certo? Onde você tem um navio, né, teoricamente, certo, sendo movimentado por uma maior carga, por uma menor carga em determinado momento. E com isso você tem todo esse processo de estabilidade, tá bom? De busca, né, pela estabilidade, certo? Então espero que você tenha entendido essas 3 teorias. A teoria da isostasia é muito pouco cobrada. Eu, particularmente, né, nos meus anos de concurso público aqui no Rio de Janeiro, só vi sendo cobrado uma vez na PUC-Rio, tá? Eu só vi sendo cobrado isso. Mas nada muito aprofundado, só vi sendo cobrado uma vez. Eu não vi isso sendo cobrado, né, em outros concursos, né, pelo menos próximos a gente, como por exemplo, né, de São Paulo e tal, eu não me recordo, tá? A teoria da deriva continental é importante, a teoria da tecnologia de placas, idem, são extremamente importantes para os vestibulares. Até mesmo, né, que elas estão integradas a outras consequências que a gente vai estar estudando, outros fenômenos, né, que a gente vai estar estudando na sequência. Então a gente precisa entender bonitinho isso. Por isso que eu comecei as aulas sobre dinâmica da Terra falando sobre a estrutura interna da Terra. Então como que você vai entender teoria, né, da tectonia de placas, se você não entender o que acontece no interior da Terra, como que são as fraturas, como são as camadas, como que se dá a movimentação, né, a lógica da pressão, da temperatura, as correntes de convecção, então você não consegue entender isso, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa imagem aqui deixa claro a teoria da tecnologia de placas, né? Então temos um trechinho aqui do professor Jurandir Rois, Geografia do Brasil, um dos nomes, né, muito lembrados nas questões sobre geografia física, professor da USP, tá? A teoria tectônica de placas é a mais nova interpretação da gênese e da dinâmica da litosfera. A esfera, né, das rochas, sustentáculo do relevo marinho e terrestre. Repare como a teoria tectônica de placas vem complementar e vem, de certa forma, confirmar e rejeitar determinados aspectos da teoria de Alfred Wegener, né, da deriva continental. Alfred Wegener achava que era o continente que se movimentava, né? E sim, a teoria de tectônica de placas vai dizer que são as placas tectônicas que se movimentam. Esses grandes blocos ou placas tectônicas incorporam estruturas tanto da crosta continental como da crosta oceânica. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, né, você vai perceber que o território brasileiro ele está muito bem centralizado, muito próximo, né, da região central da placa sul-americana. Certo? Bacana? Aqui nós temos a placa africana e aqui nós temos um processo de afastamento entre a placa africana e a placa sul-americana. É justamente nessa região que nós temos a formação da dorsal meso-oceânica do Atlântico, uma cadeia, né, formada por liberação vulcânica, uma área de afastamento. Vulcão, né, são fendas abertas na crosta terrestre pelas quais o magma atinge a superfície. Nesse caso, há um esfriamento pelo contato, um esfriamento mais rápido, mais acelerado pelo contato com a água oceânica, né? E aqui nós temos a formação de uma cadeia oceânica, uma cadeia montanhosa oceânica. Nas porções mais ao norte, nós já temos a formação de ilhas, né? Quando essas montanhas oceânicas já despontam, tendo altitudes positivas. Então você já começa a perceber a presença de ilhas. Nos vestibulares, você pode fazer essa integração com questões que envolvem energia, como, por exemplo, a parte da energia geotérmica, energia proveniente do calor emanado pelo interior do planeta, certo? Então muitos países, né, no norte da Europa, inclusive os países nórdicos, eles utilizam bastante, em algumas cidades, um percentual bem significativo de energia geotérmica, tá? Alguns vestibulares pedem essa relação, que você entenda. O Brasil, por exemplo, ele é pobre em produção geotérmica, né? Aí você fala, Rômulo, por quê? Porque, na verdade, o posicionamento central da placa
do Brasil na placa tectônica, afastado das bordas de divergência e de convergência, dão essa certa estabilidade, não uma estabilidade plena, né? Mas é uma estabilidade quando comparado, por exemplo, aos nossos vizinhos andinos, onde nós temos a placa de Nazca, certo? A placa de Nazca se chocando, convergindo com a placa sul-americana, e o resultado dessa convergência é justamente a formação de uma cadeia montanhosa que nós damos o nome de Andes, Cordilheira dos Andes. Tá bom? Certo? Onde nós temos uma área de subducção, nós temos um processo, né, de elevação, de soerguimento do terreno, de enrugamento do terreno, daí a expressão dobras modernas, dobramentos modernos, como vai ser um assunto para uma das suas próximas aulas, tá bom? Reparem que nessa região, né, que nós conhecemos como Círculo de Fogo do Pacífico, uma região onde que vai pegar porções oeste, né, da América do Norte, América do Sul, onde nós temos as áreas de cordilheiras, porções, né, das áreas pacíficas, né, da Ásia, formando uma grande área de convergência de placas. Ali nós temos a grande concentração de vulcões, de atividades sísmicas, os terremotos de maior magnitude acontecem aí, justamente por isso. Então essa região, pelo formato, né, um formato de meia ferradura, não meio, né, eles chamam de algo próximo à ferradura, né? Círculo de fogo, fogo pela grande atividade sísmica, né, do Pacífico devido ao posicionamento geográfico. Então, Círculo de Fogo do Pacífico, formato, posicionamento, energia liberada, energia da tectonia de placas, né, sendo liberadas, Círculo de Fogo do Pacífico. Então, já apresentei para vocês duas áreas geológicas extremamente importantes, né? A dorsal mesoceânica do Atlântico, formada pela divergência de placas, tá? Onde nós temos a formação de uma cadeia vulcânica de origem marinha, e o Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica aí, tá bom? De vez em quando você, ou de vez em sempre, você assiste nos jornais problemas relacionados a terremotos, inclusive a possibilidade de formação, né, de tsunamis devido aos maremotos que atingem territórios do Japão, por exemplo, né? O Japão está nessa área aí de grande dinamismo, né, de grande energia sendo produzida, sendo liberada. Tá legal? Certo? Então, espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro para vocês essas três teorias extremamente importantes, mas com destaque aí, como eu disse, para a teoria da tectonia de placas e para a teoria da deriva continental. Tá bom, galera? Então, depois a gente dá continuidade às nossas aulas aí sobre dinâmica terrestre. Aqui, beijão para vocês, grande abraço.